Olá, graça e paz. Venho trazer para você, querida amiga, querido irmão que está a nos ouvir neste momento, nesta oportunidade, uma mensagem do coração de Deus para o seu coração. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, eles relatam um fato curioso e de grande valia para a nossa fé. Eles relatam, mais especificamente no livro de Marcos, sobre uma tempestade que aconteceu sobre o mar ao qual Jesus e seus discípulos estavam passando, onde eles iam atravessar para chegar até Gadara. Havia um plano da parte de Deus para que este episódio acontecesse. Mas ali diz a palavra do Senhor o seguinte, leia comigo por gentileza. Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35, diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo-lhe, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar, Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Bem, queridos, a verdade é que o Senhor mostra neste episódio dois fatos bastante interessantes. Primeiro fato, ele como homem, cansado, afadigado de suas tarefas de evangelização, de falar da palavra de Deus, do Pai, desta missão que assim o Senhor impôs sobre ele, nada mais justo do que ele estar cansado ao final de um dia, muito embora estando na presença de todos os seus discípulos, mas com tudo isso há de se entender que como homem, como um ser humano, cansa-se. É bem verdade isso. Mas o segundo lado, ele mostra o lado espiritual, o lado filho do Deus Altíssimo. Quando ele mostra para a ciência, ele mostra para todos que ele é poderoso infinitamente para fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Ele simplesmente fala para o mar para aquietar e o vento cessar. E diz a palavra que houve grande bonança. Queridos, eu entendo que no barco da sua vida podem até a qualquer momento levantar uma tempestade. É muito comum. Quem não vive ou quem nunca viveu um momento de instabilidade física ou espiritual. Nós vivemos, sim, em momentos na presença do nosso Deus, mas com isso não nos outorga o direito de um dia ou para sempre vivermos sem as tempestades, até porque elas vêm para provar o nosso caráter, para provar a nossa fé, para provar que de fato em quem nós temos crido. Às vezes, querido, a gente vive em momentos, conforme falei, de instabilidade, seja ela em qualquer área, em qualquer parte da nossa vida. Mas o Senhor Jesus, ele quer nos mostrar não somente o seu poder ali entre a questão humana e também a questão espiritual. Ele quer mostrar para mim e para você, para nós, que nós não estamos livres de tempestades, mas, portanto, que nós venhamos a cada um viver de acordo com a nossa fé e fazê-la praticar em nossa vida, porque é muito fácil você viver diante de uma situação onde alguém está ao teu lado a te proteger. Mas e naquele momento em que acontecer essa tempestade ou uma tempestade semelhante ou de uma magnitude maior
e você não tiver ninguém, humanamente falando, ao seu redor, ao seu lado, para te proteger, para te guardar. Então é aí que entra a nossa fé. É neste momento que nós manifestamos a nossa fé no Deus vivo, no Deus Todo-Poderoso. Se aqueles discípulos ali estivessem mantido a sua fé no Senhor Jesus, certamente não haveria a necessidade de acordá-lo. Certamente não haveria a necessidade de importunar o Mestre naquela viagem a qual eles aí estavam fazendo. Mas uma coisa eu entendo, que um homem é falho. O coração do homem verdadeiramente é uma terra em que ninguém anda, né? Nós não conhecemos o mais profundo do coração das pessoas, nem tampouco aquilo que se pode manifestar através da fé. Se estes homens de fato manifestassem a fé no Senhor Jesus, repito, porque estes homens, eles viviam com Jesus, eles caminhavam com o Senhor Jesus, eles pregavam a palavra do Senhor Jesus, eles eram missionários juntos com o Senhor Jesus. Eles estavam numa missão para atravessar aquele mar, para que do outro lado, em Gadara, fosse abençoado não só uma vida, mas muitas outras vidas, porque existia lá do outro lado um homem possesso de demônios, de espíritos malignos, aos quais o Senhor fizera a sua obra, expulsando todos eles. Então, é importante, queridos, que nós venhamos a cada dia estarmos alicerçados na fé, crendo que o Senhor Jesus, Ele está conosco no barco da nossa vida, no barco da nossa casa, no barco do nosso mar, não importa onde e nem tampouco as circunstâncias que possam se levantar em forma de tempestades. Nós temos que crer, até porque as circunstâncias, elas não podem impedir o agir do nosso Deus na nossa vida. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, reflita nesta palavra. Lembre-se, a tempestade, ela certamente virá se já não veio, mas alicerce-se na fé, na crença de que o Senhor Jesus, Ele pode fazer, assim como fez naquela tempestade, dizer: cala-te, e o mar e a tempestade e os problemas calarem-se diante de você, para a honra e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, e esta foi mais uma reflexão da palavra de Deus para o seu coração. Amém? Graça e paz, Deus abençoe a todos em nome de Jesus.